Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso jornal Jovem News. O que você tem achado do nosso jornal? Se você está gostando, saiba que todos os jornais estão disponíveis no YouTube. Procura lá, Comunidade Jovem Pioneira. E como em todo jornal, nós estamos relembrando as notícias dos anos anteriores. Vamos rever hoje as notícias de 2003. Ônibus espacial explode no Texas. A União Europeia chega a acordo sobre o primeiro instrumento de imigração legal. Coligação liderada pelos Estados Unidos inicia a guerra no Iraque contra Saddam Hussein. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, anuncia o fim da maior operação militar de 2003, a invasão do Iraque. Eclipse lunar total é visto principalmente nas Américas. Explosão do foguete VLS-1 no centro de lançamento de Alcântara mata 21 cientistas brasileiros. O helicóptero da Marinha do Brasil perde o controle devido às ações do vento e à má conservação do veículo e cai no mar. Cada ano que passa, o inimigo tenta nos distrair daquilo que realmente é importante para nós. Cada ano que passa, precisamos orar mais e mais para que Cristo nos dê forças. E Ele tem estado conosco sempre. Fundação da Sociedade Criacionista no Brasil. O projeto Mensageiro do Senhor é implantado nas igrejas adventistas do Brasil. Desbravadores desfilam no centro de Foz do Iguaçu durante o Campori da União Sul-Brasileira, que reuniu mais de 9.000 acampantes. Semana Especial de Reavivamento resulta em 489 batismos na MSP. Federação dos Empresários Adventistas realiza encontro nacional. O projeto evangelístico tem participação de funcionários da Associação Catarinense. Igreja tem novo líder de jovens e novos oradores na rádio e TV. Com líderes de 350 igrejas, a PAC lança a Comunhão e Ação 2003. A mais nova associação brasileira é estabelecida no Rio de Janeiro. A ASR realiza a 40ª Assembleia Quadrienal rumo ao centenário. Igreja comemora centenário de mensagem adventista na China. Colômbia faz oração e jejum por libertação de pastores sequestrados. Líderes estudam ampliação geográfica da mensagem adventista e a relação com grupos étnicos. Todos os projetos realizados ano após ano mantêm a mão de Deus. Ele tem guiado todos os nossos passos para que nós não nos desviemos de seus caminhos. Então, vamos continuar firmes, testemunhando sempre. Agora, assista ao quadro Testemunhar do Amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor. Oi, tudo bem? Eu me chamo Cleide. O testemunho quero contar para vocês sobre a minha conversão. Eu conheço a Adventista desde sempre, mas eu fui criada na Reforma. Na Reforma eles têm uma ideia da Igreja Adventista completamente diferente. Então eu fui criada que a Igreja Adventista não era a Igreja de Deus, a Igreja Adventista era uma igreja caída, e com esses conceitos eu nunca procurei saber o que era, se realmente aquilo era verdade ou era mentira. Sempre acreditava na versão deles e pronto. Meu marido, ele não tinha muito interesse em estudar a Bíblia, a lição, nada. E um dia, conversando com o pastor da Igreja da Reforma, ele falou para mim se eu tinha os textos, os livros da irmã White no celular. Aí eu falei que não, baixamos todos os livros. E aí eu comentei com meu marido, se já que ele não tinha tempo, não lia a Bíblia, não lia a lição, não fazia nada, por que ele não começava a ler os textos, os livros da irmã White? Aí ele se interessou, baixou todos os livros, e uns 2 dias depois ele chegou e falou para mim que ele tinha achado alguns textos da irmã White e que esses textos diziam, não eram bem exatamente o que a Reforma falava. Mensagens Escolhida, volume 2, página 390, que diz assim: não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização,
pois isto significa apostasia da verdade. Então esse foi um dos textos principais em que eu e o meu esposo tomasse a decisão, porque eles alegam que a Igreja Adventista da Reforma, ela é uma nova organização, que eles vivem a doutrina da Igreja Adventista, que a reforma foi os 2% da guerra, que eles foram excluídos da Igreja Adventista, e na verdade não foi isso. E aí eu quero falar mais um texto bem importante, que foi um dos que meu marido encontrou. Quando alguém se afasta do corpo organizado, do povo que observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a igreja em balanças humanas e acusá-la, podeis saber, Deus não está dirigindo, ele se encontra no caminho errado. Então a gente vê aqui, porque o que eles alegam lá, né? Que a Igreja Adventista é uma igreja caída, que a Igreja Adventista é Babilônia. Então, o próprio texto ele diz que a gente pode saber, além de ser uma blasfêmia, pode saber que não está no caminho certo. E assim, eles alegam que a Igreja Adventista só pensa em números, só fala em números, que quer batizar. Mas assim, a gente vendo os livros da irmã White, os estudos, assim, eu posso usar o exemplo na época lá em Atos, que fala que em um dia 3.000 pessoas foram convertidas, né? Então você vê que esse é a forma de trabalhar de Deus. Aí eles alegam que por que a Igreja Adventista está com milhões de pessoas, porque não tem doutrina, porque ficou uma mensagem fácil, não precisa deixar nada para vir para a Igreja Adventista, só não comer carne de porco, não tomar café e não trabalhar no sábado. E ainda diz que tem alguns que trabalham no sábado, entendeu? Então a gente vê que realmente não é isso. Defeito todos nós temos, a igreja não é lugar de pessoas perfeitas, né? É claro que a gente sabe que a gente precisa melhorar. Até costumo dizer, falo sempre para Anderson, já falei para alguns adventistas, existem alguns costumes da reforma que eu, como fui criada lá, eu não quero deixar de praticar. E eu penso que talvez se muitos adventistas fizessem, quem sabe conseguisse mais pessoas reformistas para a Igreja Adventista, porque muitas vezes eles ficam olhando os maus defeitos, os nossos maus exemplos, para eles nos acusar. E se nós dessemos um bom exemplo para eles, quem sabe eles viessem para a Igreja Adventista. Então assim, eu gostaria de fazer um apelo para todos os irmãos. O primeiro é que nós, como adventista, que nós estudemos os livros da irmã White, porque da mesma forma que eu fiquei 30 anos, né, acreditando piamente que a reforma era a igreja de Deus, se um adventista não ler os testemunhos, não estudar, se chegar um reformista e falar para ele, né, e ele vai acreditar e vai para lá. Então, assim, o primeiro apelo que eu quero fazer para todos, se tiver oportunidade, que leiam os textos da irmã White, que estudem. E o segundo apelo é que nós possamos orar pelos reformistas, porque eu acredito que muitos deles ainda virão para a Igreja Adventista. Mais um texto interessante que diz assim, o Senhor não vos deu uma mensagem para chamar os adventistas do sétimo dia de Babilônia, chamar o povo de Deus a sair dela. Todas as razões que possais apresentar não podem, quanto a mim, ter peso nesse assunto, porque o Senhor me deu decisivo esclarecimento em oposição a tal mensagem. Então a gente vê aqui que a irmã White, ela
não aprovava as pessoas que chamavam a igreja adventista de Babilônia. Tomais passagem dos testemunhos que falam do fim dos tempos, do tempo de graça, da sacudidura do povo de Deus, e falais da saída dentre esse povo, de um outro povo mais puro, santo, que surgirá. Ora, isso agrada ao inimigo. Eu acho assim que, claro, que uma pessoa que entende melhor, e se ela mesma, se com o auxílio do Espírito Santo, ela lê os testemunhos da irmã White, ela mesma vai encontrar. Porque, infelizmente, é usado textos isolados da irmã White para condenar a igreja adventista. E, na verdade, são mensagens de reprovação que a irmã White está passando para a igreja adventista. Não já querendo dizer que a igreja adventista não é a igreja de Deus. São mensagens de reprovação para pessoas específicas, como nós pecadores, e não como igreja. Aconselho vocês, se for possível, que vocês conversem com Oséias e a Lilian. Eles também têm um testemunho bem importante para passar para vocês sobre esse mesmo assunto. Se você tem um testemunho, venha falar conosco. É verdade. E hoje, no quadro Conhecendo Igrejas, vamos conhecer a Igreja Adventista do Guaraú. Sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Toca aqui. Isso! Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez aqui no quadro Visitando Igrejas. Estamos aqui no Ribeirão do Salto, visitando a igreja daqui do Guaraú. E estamos com o nosso amigo aqui, o irmão Amaral. É isso, seu Amaral? É isso mesmo. Quantos anos, seu Amaral, de igreja? 7 anos, mais ou menos. 7 anos de igreja. Queria saber agora como que foi o processo de conversão do senhor. É o seguinte, eu estava afastado da igreja fazia algum tempo, aí meu irmão veio a falecer, e eu senti que era o momento de eu voltar, porque antes do meu irmão morrer, ele teve uma vez que sonhou que estava no céu e eu não estava junto. E eu e meu irmão tinha feito uma proposta para minha mãe que quando partisse desse mundo, a gente ia continuar firme na igreja. Eu tinha batizado, ele tinha batizado, e aconteceu de eu ter me afastado por um determinado tempo. Mas assim que ele faleceu, as coisas mudaram na minha vida e Deus apareceu definitivamente para mim e eu continuo firme, vou continuar até Jesus voltar. Muito bom, pessoal, um testemunho muito bonito e Maravilhoso, né, muito bom, muito bonito mesmo. E esperamos aí, pessoal, que todos aí tenham gostado desse testemunho, dessa participação aqui na igreja do Guaraú. E o irmão Amaral tem um convite a fazer para vocês. Com a oportunidade que temos de estar aqui com nossos irmãos de Cajati unidos, contamos também com a presença de vocês no momento oportuno em visitar a nossa igreja também. As portas estão abertas, Jesus está chamando e nós queremos, todos nós, estar preparados para quando Jesus voltar, estarmos todos nas mansões celestiais, assim como Ele nos promete. Um abraço e até a próxima. É isso aí, pessoal. Esperamos vocês aí no próximo Visitando Igrejas. Um alô pra turma aí, ó. Tá todo mundo aí reunido aí.
que eu tô lavando louça. É isso aí. O nosso jornal Jovem News fica por aqui. Muito obrigada. Até logo. Saiba que todos os jornais estão disponíveis no YouTube. Corra lá, assista. Falei errado. O nosso jornal Jovem News. Ônibus espacial, obrigação liderada pelos Estados Unidos, inicia uma guerra contra o Iraque. E a má conservação. Pera aí. Conservação. Colômbia faz oração e jejum para libertação do pastor sequestrado. De novo. Libertação. Com grupos étnicos. Até logo. Agora vamos ter o quadro Conhecendo Irmãos. Onde vocês verão novos rostos e Até logo.